Graça e paz, irmãos. Amém. Esquecemos de combinar o horário. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus 22? A partir do versículo 34. Muito bom estar aqui com vocês de novo, tá? Sempre toca meu coração, sempre. Sempre, não tem jeito. Mateus 22, a partir do 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Boa essa tradução, né? Vou ler de novo. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Você vê, provavelmente o cara estava querendo armar uma pegadinha para Jesus. Deu ruim, né? Porque, tipo assim, resumão para o Enem. O que não dá para perder, Jesus? Muita coisa escrita. Você já teve essa sensação de ouvir muitas coisas sobre Deus? Muitas coisas sobre as Escrituras? E meio que não saber direito por onde começar? Já teve? Acho que especialmente os novos na fé. Muita coisa. E a gente ouve muita gente falando muita coisa boa. Está tudo escrito na Bíblia. Aí dá uma sensação tipo, meu Deus, mas por onde que começa? Então aqui tem um resumo bom. Jesus respondeu. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que responde. Ainda que a gente esteja mal intencionado nas perguntas, Ele continua respondendo. Só que Ele não entra no nosso joguinho. Ele responde a verdade, porque não há nada diferente da verdade nele, porque Ele é a própria verdade. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pois bem, ontem eu estava vendo uma matéria, ontem à noite, sobre a data comemorativa desse mês. Esse mês nós estamos comemorando o quê no Brasil? Que o comércio está aquecidíssimo. Dia dos Namorados. Ai, que fofo. Não é? Normalmente, nesse mês, qual que é a imagem que a gente mais vê? Coraçãozinho. Não é? E juras de amor. Nunca, acho que é o mês que uma das pessoas deve mais mentir. Né? Deve ser esse mês de junho. Não é verdade? Uma mentira, juras de amor. Não, pode se entregar. Eu te amo. Né? Aquela história toda. Deve ser um mês que deve ter muita mentira no Brasil. Mas, enfim, de qualquer forma, o Brasil inteiro está recheado de coração. Você vai passar pelo shopping, você vai passar pelo centro da cidade, você vai passar por onde for, o que está decorando, basicamente, é o coração. Eu queria falar um pouquinho sobre coração. Porque me parece que o coração que o povo está falando aí não é o mesmo coração que está escrito aqui. Concorda comigo? E a gente começou a pegar carona nesse coração que o povo fala. Tanto é que você vai ver o quê? Boa parte, não vou dizer uma boa, mas há uma parte do que é pregado, inclusive nas igrejas, que diz respeito a um coração que não é o coração bíblico. Que fala de uma paixão, que fala de uma euforia, que fala de uma promessa de felicidade, que eu estou tentando achar nas Escrituras, onde está escrito, mas eu não achei até hoje. Compreende? Você vai ver, por exemplo, Jesus falar sobre quem é feliz. Ele chama isso de bem-aventurado.
Inclusive, o pastor Carlos Queiroz, ele tem uma história boa que ele conta sobre os macarianos. E conversa sobre macariano para lá e para cá, e você no final das contas fala assim, gente, quem que é esse povo macariano? E na verdade ele está falando dos bem-aventurados. Ele pegou o termo ali no grego, fez uma brincadeirinha, né, e descreveu esse povo bem-aventurado. E esse povo feliz, um coração alegre, que é o que a gente imagina, quando Jesus começa a descrever, você tem que reavaliar o seu conceito de felicidade. Porque bem-aventurado é quem chora. Como é que você explica um paradoxo desse? Bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é quem é pobre de espírito. Bem-aventurado é quem tem misericórdia. Se tem misericórdia, é porque alguma coisa faltou para a pessoa. Compreende? Por quê? Porque na hora de ter o senso de justiça próprio, recua por misericórdia. Então, se você parar para pensar, o bem-aventurado parece ser um perdedor. E Jesus chama esse indivíduo de bem-aventurado. Então você já começa a ver uma discrepância naquilo que comumente se ouve falar sobre alguns termos, alguns conceitos, com aquilo que está escrito. Aí nós vamos ter que avaliar com o que a gente fica. Então, nós estamos aqui num ambiente que a gente chama de igreja, num momento que se chama de igreja, numa reunião que se chama de igreja. Deduzo, obviamente, que a nossa alternativa vai ser o quê? O que está escrito. E está escrito um monte de coisa sobre o coração. E talvez a gente tenha que rever os conceitos que a gente tem sobre o coração. Porque talvez tenha gente que está aí recheando as igrejas, os espaços, que talvez não sei nem se é igreja. Por quê? Porque talvez tenha ido atrás de alguma conquista terapêutica, para ter uma sensação de bem-estar. Mas o evangelho que essa pessoa está procurando não é o evangelho da Bíblia, porque é um evangelho triunfalista, que promete um monte de coisa que não está escrito. Vocês estão compreendendo? Amém. Resultado, Jesus é perguntado sobre, de tudo que está escrito, o que é o mais importante. E Jesus respondeu, o que é mais importante é você saber exatamente como usar o seu coração. É interessante, porque Jesus poderia ter chamado a atenção para várias questões. E ele chamou a atenção para o coração. Porque do coração vem o amor. E Jesus em nenhum momento fala de paixão. Jesus em nenhum momento fala de gostar. Jesus em nenhum momento falou sobre eu vou com a cara de. Eu acho fulano massa. Nossa, animal. É muito legal. Né? Em nenhum momento. Ele pontua de tudo que é mais importante. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Há promessas de bênção para aqueles que são povo de Deus? Sim. Saúde, por exemplo, é uma delas. Não significa que não passaremos, como o Haroldo mesmo falou. Mas Jesus também cura. Compreende? Ele também cura. Então, há promessas. A salvação, como foi pontuado, a vida eterna. Há promessas. Mas é curioso, porque isso não significa que nesse mundo aqui nós não passaremos por aflições. Aliás, Jesus nos alertou que nesse mundo nós passaremos por aflições. Mas ele também deu uma palavra de que tenham bom ânimo. Se você não souber onde está o seu coração, você não consegue ter bom ânimo. Por isso que é importante que a gente retome o nosso olhar para aquilo que é central na nossa existência. Onde está o nosso coração? E se a gente embarcar na conversinha aí, nós vamos achar que o coração é aquela figurinha romântica, porém não bíblica. Porque a gente começa a achar que coração tem a ver com emoção. Então você tem que se sentir bem. Você vai ver, por exemplo, que tem igreja que está endividando para comprar um painel de LED.
Quem é da música sabe. Eu tô mentindo? É caro aquilo lá, não é não? Muito caro. E se não tiver um painel de LED, Deus não fala. Deus não salva, não cura, não liberta. Porque tem que ter um painel de LED, tem que pintar a igreja toda de preto, né? Tem que colocar aquela coisa de fumaça. Na boa, aquilo lá quase me mata. Literalmente. Para quem tem dificuldade, fala, e ainda tem que respirar, porque a gente, né, quando fala, a gente continua respirando. Né? E quando vem a glória de Deus, numa forma de fumaça, na boa, quase mata a gente, mas não é da glória de Deus, porque a gente está intoxicado quase, compreende? Mas é tanto efeito que tem que ser produzido para que as pessoas tenham uma sensação de que é a glória de Deus. Eu não estou falando que não pode ter painel de LED, gente. Não estou falando que não pode pintar a igreja de preto. Não estou falando que não pode botar um efeito, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente arruma gambiarra para forçar uma barra, como se Deus não existisse e Ele não tivesse poder. Resultado, eu fico agora querendo o quê? Trazer emoção. Você tem que sentir. Você vai querer concorrer com emoção, que Satanás, inclusive, sabe manusear muito bem? Complicado. Aí Jesus, como diz meu marido, na tora, chega já rasgando e fala o seguinte: de tudo que é mais importante é o seguinte: onde é que você está colocando o seu coração? Porque se Deus realmente é o que você quer saber como agradar, o que Ele quer de você, em primeira instância, é o quê? Ame o seu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É interessante, porque Jesus começa do coração, que é o centro da nossa dimensão imaterial, vai chegando na nossa psique, que faz parte da nossa dimensão imaterial, mas também chega no nosso corpo, que é a nossa dimensão material. Resultado, o que fica de fora? Nada a respeito de você. Aí mostra a intensidade de comprometimento, de pacto, de aliança que Deus quer ter conosco. Nada fica de fora. Só que agora a minha pergunta para vocês: por que Jesus transforma o amor a Deus em mandamento? Essa parte que eu pergunto, essa parte que você pode responder. Enquanto isso, eu tomo água. Por quê? Por que Jesus... Eu te pergunto se Jesus era romântico. Se ele tinha uma visão romântica sobre o ser humano. Amém, irmã? Porque se não mandasse, nós não amaríamos o Senhor, nosso Deus, acima de outros amores. Aí a gente quer ter uma visão romântica a respeito de Deus. A gente quer ter uma visão romântica a respeito de nós. A gente quer ter uma visão romântica a respeito do meu coração. Vou ter uma visão romântica a respeito do seu coração. Nem Deus teve uma visão romântica. Ele já chega na tora falando o seguinte: se eu não mandar, vocês não me amam acima de outros amores. Uma lapada, não é não? Por quê? Porque Ele sabe exatamente sobre o nosso coração. Vou te dar um exemplo na prática. Nós podemos ter... Assim, aliás, no Brasil, nós somos privilegiados pela liberdade que a gente tem de expressão da nossa fé, pela liberdade de culto. Nós somos privilegiados pela... Só para chegar aqui, nós passamos por quantas igrejas? Não é? Nós estamos falando aqui em Alphaville, mas nós temos São Paulo, nós temos o Brasil inteiro. É igreja com força, gente. E se você não quiser ir para a igreja, você liga a TV, porque está lá em tudo quanto é canal, ainda mais domingo. É ou não é? E se você não quiser ligar a televisão, você vai para a internet, vai ter todo tipo. Você escolhe a teologia. Qual linha de livro que você quer? Ontem eu estava num evento aqui em Alphaville, num seminário de sexualidade. De cara eu cheguei,
os irmãos se organizaram, eles mesmos procuraram uma editora, uma editora que eu recomendo. Quando eu cheguei, a mesa de livro, só de assunto que tem a ver com o tema que eu ia abordar ontem. Eu mesma comprei 3. Eu cheguei para vender livro, inclusive, eu já cheguei comprando. Falei assim, nossa, tem esse que eu não tenho. Nossa, esse aqui eu não achei. Olha esse aqui. Então, eu até esqueci que eu tinha que pregar. Fiquei fazendo compra de livro. Para você ver a variedade. Nós estamos com a despensa abarrotada de comida. Nós estamos com a geladeira com comida apodrecendo. De tanto ensino que nós temos disponível no Brasil. Você já se deu conta disso? Tradução de Bíblia. Você escolhe qual que você quer ter. Isso não é a realidade de alguns continentes. Isso não é a realidade de alguns países. Compreende? Ou seja, nós somos indesculpáveis. Porque para quem muito é dado, muito também é cobrado. Compreende? Beleza. Aí o que você vê? Essa variedade. Então nós temos acesso a muito conhecimento. Conhecimento é parte da nossa dimensão imaterial, mas não é tudo. Resultado, a gente muitas vezes quer o quê? Saber cada vez mais para a gente ver se adora a Deus. É interessante, porque você vai ver um movimento de gente que tem muito conhecimento e nem por isso adora a Deus. É ou não é? Eu lembro que antes de eu ir para o seminário, um cara que me encorajou a ir, foi um cara que foi para esse seminário que eu fui, e ele me explicou tantas coisas sobre Deus que eu ficava cada vez mais maravilhada. Eu ia bater papo com esse homem, eu levava uma caderneta, um bloco de notas para eu anotar. Era para ser uma conversa informal, eu ia conectar. Mas saía tanta sabedoria dele que eu começava a anotar para não esquecer nunca na minha vida. Esse homem me impactou profundamente. Mas antes de eu ir para o seminário, ele me deu um conselho. Ele falou assim, olha, eu quero te dar um conselho antes de você ir. Eu falei, pois não, pode falar. Já comecei a anotar. Não faça como eu. Eu já assustei. Falei, como assim, gente? O homem acertou tudo até agora. Eu falei, não faça como eu. Porque eu fui para esse mesmo lugar, eu aprendi muito sobre Deus. Destrinchei Deus. Mas não faça como eu, que aprendi muito sobre Ele, mas parei de ouvir a voz dEle. Então, saber sobre Deus é uma coisa, e não foi o que Jesus pediu para nós. Saiba sobre Deus, para adorá-lo mais. Compreende? E aí, eu lembro, por exemplo, que eu já vi situação, eu sei de situação de gente que chega para comprar cigarro. Chega num boteco, dá-lhe um Marlboro. E aí o atendente lá, a pessoa do bar, vai lá e... Aí o cara olha atrás e fala assim, não, esse aqui da impotência sexual não quero não, me dá aquele ali do efizema pulmonar. Você já viu essa cena? Da pessoa olhar e falar, não, essa foto está muito feia. Nossa, o cara não morrendo de câncer. Não, me dá esse outro aqui. Está menos pior. Esse aqui com problema respiratório. Está melhorzinho. O que você está me dizendo? Como que você interpreta essa situação? O indivíduo sabe que a nicotina faz mal? Sabe. Ele sabe. Mas ele continua fumando. Por quê? Porque o que decide a tomada de decisão não é necessariamente o que você sabe. É quem você adora. Você está vendo a diferença? Você vai ver isso na prática. Você fala assim, não, André, mas eu parei de fumar. Amém. Mas você já deve ter passado por situação, depois de crente, que você se viu falando assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Alguém já se viu falando isso além de mim? Onde é que eu estava com a cabeça que eu falei aquilo? Onde é que eu estava com a cabeça que eu comprei aquilo? Onde é que eu estava com a cabeça que eu assinei aquele contrato? Onde é que eu estava com a cabeça? Deixa eu te falar. A cabeça estava em você. Mas não foi a cabeça que decidiu. Foi quem? O coração. Deixa eu te falar. Não é necessariamente emoção. É disso que nós estamos falando. Porque o coração não é necessariamente a fonte da emoção. A emoção está aqui. Agora, o que está aqui? É o que a Bíblia fala. Se você quer conhecer um ser humano, olhe para o coração dessa pessoa. Deus não é como o homem que olha a aparência. Deus olha o coração.
Então, toda hora as escrituras, de ponta a ponta, apontam para o coração. E não é o coração do Dia dos Namorados. Não é o coração da emoção. É o coração da adoração. Quando eu digo adoração, eu não estou dizendo de adoração a Deus. Eu já estou partindo da premissa que o ser humano é adorador. Você consegue entender isso? Hoje, quantas pessoas na Terra? Nós temos 7 bilhões de humanos, arredondando um pouquinho para baixo. Nós temos 7 bilhões de humanos hoje na Terra. Quantos adoram? Todos. Quantos se relacionam com Deus? Hã? Todos. Quantos se relacionam com Deus? Todos. A pergunta é, de que forma? Você pode se relacionar de forma pacífica ou de forma, como diz um professor meu, bélica. Você pode tanto ser filho amado de Deus, quanto ser inimigo de Deus, que é uma forma de se relacionar. Concorda? Se relacionar com Deus, está todo mundo se relacionando. Bem ou mal, para a vida ou para a morte. Mas está todo mundo se relacionando. Compreende? Adorando, todo mundo está. Crendo, todo mundo está. A pergunta é, no quê? Em quem? O ser humano, estruturalmente, ele é coração. Nesse coração, Deus colocou a imagem dele. Por isso que você tem personalidade. Não estou dizendo que boa, nem equilibrada, mas tem. Por isso você toma decisão. Não estou dizendo que sabiamente, mas toma. Por isso você tem um mínimo de inteligência. Não estou dizendo que você é um gênio, mas um mínimo de inteligência você tem. Você e uma porta não são a mesma coisa. Por isso você tem criatividade. Esse copo aqui não tem. O que você pensa sobre a vida, copo? O que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre a criação? Não tem opinião formada. Por quê? Porque não tem imagem de Deus. Só quem tem imagem de Deus que consegue desenvolver essas habilidades. Porque Deus deu a imagem dele para a humanidade. Então, de cara, todos os humanos já foram abençoados. Porque foram agraciados com traços da Trindade. Mesmo que ainda o quê? Não sejam convertidos. Por isso você vai ver gente ímpia acertar muitas vezes. Você não vê gente ímpia compor uma boa música? Fazer uma tela maravilhosa? Construir um prédio sensacional? Propor um projeto de lei maravilhoso? Inventar uma vacina? Você não vê? Lutar por causas que são nobres. Você não vê homem, de repente, ateu, uma mulher, de repente, agnóstica, serem bons pais, terem um bom casamento? Você vê, por quê? Porque são humanos, e os humanos ainda, mesmo que ofuscadamente, carregam traços da Trindade. Então, nós temos que ser humildes e reconhecer isso. Agora, não estou dizendo que trazem glória para Deus. Não estou dizendo que são salvos. Não estou dizendo que se relacionam de forma pacífica com Deus. Mas ainda carregam a imagem de Deus. Então, nós temos que ser humildes para reconhecer isso. Humildes para reconhecer que gente que não adora a Deus também faz coisas boas. Porque a imagem de Deus ainda está lá. Só que não devolvem isso para Deus em forma de glória. Mas eu quero que você entenda, o coração escrito na Bíblia vai além da emoção. Você vê que Jesus está resgatando o que aqui? Amar a Deus acima de tudo. Então ele não parte da premissa que nós não vamos gostar de outras coisas. Que nós não vamos amar outras coisas. Mas ele está falando de todos os amores nessa vida, coloque Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque essa é a nossa estrutura e a direção estabelecida pelo Criador na criação. Quando Deus criou a humanidade, criou para isso. Isso significa o seguinte, que Jesus está dando um chacoalhão de realidade aqui em nós. Porque aqui Ele faz convergir toda a nossa vida a Ele. Isso significa que a história não é sobre mim. A história não é sobre a igreja. A história é sobre o próprio Deus, que nos criou para a glória dEle. Você consegue entender? Que nessa hora a gente vai precisar ser chacoalhado por Jesus, porque Ele está falando, você está achando que você é o centro do mundo? Não é não. Você está achando que eu estou aqui por sua causa?
Dou não, é o contrário. Você está aqui por minha. Então, eu lembro de um professor que eu tive no seminário, e ele falava que história em inglês é history. E ele falava que é a junção de duas palavras. His story. A história dele. Então, é tudo por causa dele. Tudo é a partir dele. Tudo é em função dele. Então, é a partir de Deus que as coisas começam a surgir e começam a acontecer. Tanto é que, por exemplo, você vai ver em Gênesis 1, quem que é o primeiro que fala? É Deus. Quem tem o direito à fala? É Deus. Então, tudo começa com Ele. E aí Jesus, né, quando Ele vem de carne e osso, Deus e homem ao mesmo tempo, Ele nos dá esse chacoalhão de realidade. Acorda para a vida. As coisas não são por sua causa. As coisas continuam sendo por causa dele. As coisas não são a partir de você, são a partir dele. As coisas não são em função de você, são em função dele. E você tem o privilégio de carregar ainda a minha imagem. Então devolva culto a ele, porque você é adorador por excelência. Nós somos adoradores por excelência. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém daqui já foi usuário de droga? Você já foi? Ai, que bom, graças a Deus, tá? Graças a Deus, não que você já foi usuário, mas que você está aqui. Você usou o quê? Você começou usando o quê? Eu posso falar sobre isso com você? Começou usando o quê? Bebida. Começou a beber com que idade? 10 anos. E bebeu por quê? Os amigos falaram o quê? Queria fazer parte. Então, quem bebe... Né, dizia, quero ser descolado, quero ser espertão. É isso, quero pertencer ao grupo. Deixa eu te falar, você era crente nessa época? Era. Ele tinha fé ou não? Porque ele olhou. Você bebeu o quê? O que você bebeu na época, a primeira vez? Vodka. Olhou para a vodka e falou, vai me fazer virar um homem. Descolado. Vai mudar minha identidade. Eu era nerd e não sou mais. Você é descolado, você é o legal. Fé é o que descrito em Hebreus? Certeza das coisas que se esperam. Convicção daquilo que não se vê. Ele bateu o olho, ele creu. Certeza ou não era? Mandou para dentro. Tomou uma vez só, virou outro cara. Tomou uma vez só? Teve que repetir. E fiel. Bebeu quantas vezes? Muitas. E foi aumentando. Devoto. Ficou só na vodka. Partiu para onde? Cigarro. Por quê? Como que aconteceu? O cigarro surge na sua vida em que momento? Um homem de 13 anos, bebedor de vodka, descolado, ele já pertence, mas alguém deve ter apresentado. Falou o quê? E você teve a brilhante ideia baseada no quê? O que você ouviu falar sobre cigarro? O menino é legal. Então, veja bem, ele já tomava vodka, ele já pertencia ao grupo, mas agora ele quer ser o quê? Legal igual o amigo dele. Que o quê? Que fuma. Aí ele foi lá, né, discípulo, né, foi para o discipulador dele, né, não é verdade? Se submeteu ao ensino, porque ele não é rebelde, abriu o coração e foi ensinado pelo mestre. O mestre o ensinou a tragar. E ele começou a fumar. E aí? O que você virou fumando? Já bebe vodka, já fuma, e agora? Mas não estava bom? Não era suficiente. Mas quando você fumava e bebia, como é que você se sentia na época? Bem. E sentir bem é o quê? Poderoso. É fé ou não é? Se eu botar essa coisa para dentro, se eu botar essa fumaça para dentro, eu tenho poder. Um poder que vem de baixo. Mas eu tenho poder. Então ele quer ter poder. Poder para quê? Por que você queria poder?
Tenta lembrar. Ótimo. Pegar a mulherada. Então o que ele queria? Com isso aqui, eu ganho o coração. Não é bem o coração que ele queria. Provavelmente. Tudo que ele não queria era o coração. Ele queria o resto. Né? Eu quero pegar a mulherada. É fé ou não é? O abençoado ficou quanto tempo ali, ó? Vem cá, quanto que custou essa brincadeirinha? Quem pagou? Seu pai. Papai pagou. Né? Então, papai financiou, né, o envolvimento do irmão. Não é verdade? Beleza. Custou dinheiro, né? Você era mão de vaca nessa época? Generoso. Ofertou com força. Dizimista fiel. Você chegou a pagar cigarro ou vodka para alguém? Ou... Pagar. Olha, tá mantenedor. Benção, uma benção, irmão, né? Uma benção. Mas aí não foi suficiente. Não, e aí teve qual a brilhante ideia? Sei, umas balinhas, docinho. É, e aí, usava e ficava como? Oh, felicidade, bem-aventurado. Bem-aventurado. Gente, deixa eu te falar. É adoração ou não? Você já tinha ouvido falar que droga fazia mal? Já, claro que já. O cara mora... Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo, pô. O cara sabia. Mas por que usava? Porque o que decidia, tomada de decisão, não é o que ele sabia, mas é o que ele elegia como Deus. O que ele elegia como Éden. O que ele elegia como céu. Quando eu chego, tenho poder, todas se dobram para mim e eu reino. Curiosamente, você já viu essa oferta? Você lembra quando essa oferta chegou na humanidade? Gênesis 3. Quando uma serpente chega e fala assim: para com essa história de adorar. Para com isso. Você pode ser Deus. Você não precisa mais adorar ninguém, não. A si próprio. Aí você fala: nossa, é só ele. Pecador. Todos nós. Uns tiveram essa trajetória. Eu não tive. Eu fui para os estudos. Para trazer glória para Deus? Não, para ser adorada. Eu tenho a sensação que eu sei tudo. Sei tudo para quê? Para ter poder sobre os outros. Para me sentir superior aos outros. Como se eu fosse Deus. Então você vai ver o seguinte, que no final das contas, o coração humano é o nosso campo de batalha. E aí foi. E depois parece que chegou a cocaína. E quando chega na cocaína, a brincadeira está ficando cada vez mais cara. E tem miséria para isso? Faz conta? Não faz. Vai com tudo. É curioso, porque o quanto de dinheiro que ele deve ter dado, o tanto de energia que ele deve ter canalizado, e ninguém chamava ele de fanático. Mas se agora ele canta para Deus, ele é chamado de quê? O cara agora é fanático, agora canta para Deus. Ele era um idólatra, fanático, provavelmente dependente de coisa criada para se sentir bem, e agora que está limpo, careta e adora ao Deus invisível, agora ele é fanático. Para você ver, se você ficar pedindo opinião para esse mundo, ele não vai entender o que se passa no seu coração. Então pergunta para o autor do coração. Compreende? Aí você parou, imagino. Parou. Se não parou, pode falar aqui, a gente já ajuda também, tá entendendo? Parou, e aí? Não tem mais poder? Bom, parou de fumar, parou de chapar na vodka, parou de chapar na cocaína, e agora? Não tem mais poder? Você tem poder hoje? Tem. Qual?
Deusinho fraco é assim. Escravizado. Por quê? Porque é curioso, é o paradoxo do Evangelho. Quando que você descobre que você é livre? Quando você é escravo de Cristo. E quando você tenta ter autonomia de Cristo, você se torna escravo de si mesmo. Porque só tem um que tem condição de ser Deus. O próprio Deus. Ninguém mais. Todas as vezes nós vamos concorrer com Deus, tentando ter um trono na mesma altura do trono dele, que é o que Satanás propôs, porque é onde ele caiu, a gente caminha para a morte. Agora Jesus vem e quebra esse poder. Quebra esse poder e fala assim, meu amigo, deixa eu tratar o problema. E não é necessariamente tirando você das coisas, mas é tirando os ídolos do seu coração, porque ele está caído. Vou fazer mais, eu vou te dar um coração novo. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nada das coisas desse mundo é capaz de mudar o nosso coração para melhor, só para pior. E Jesus chega e resolve o problema. Qual é o problema? Ele resolve o problema, ele é o único que pode. Nenhum cirurgião cardíaco pode. Ele pode fazer um transplante de coração do órgão, do músculo, mas mais nada além disso. Nenhum terapeuta, se tiver psicólogo aqui, vai concordar comigo. Nenhum psicólogo consegue mudar o coração de ninguém. Consegue? Tem algum psicólogo aqui? Consegue mudar o coração de alguém? Não consegue. Você vai ter que lidar com esse coração velho de guerra bandido que você tem. Né? Tentando chamar o coração enganoso de meu melhor amigo. Mas ele vai continuar bandido. Agora Jesus chega e fala o quê? Eu quero te dar um novo coração. E detalhe, que coração é esse? O dele. Tanto é que ele morre. Para nos dar a vida dele. Só que ele ressuscita porque é Deus. E o Pai que era dele, agora ele fala, agora quando vocês orarem assim, Pai de Jesus Cristo, Pai nosso. O Pai era meu, mas agora ele é nosso, porque você tem o mesmo coração. Não é maravilhoso? Só que é o seguinte, Jesus chega e fala, agora é o seguinte, vocês têm um novo coração. Mas os ídolos continuam aí. E o ídolo não é demônio. Demônio está por trás de ídolo. Por isso que na hora da queda, Deus chega e fala o que para Adão? Eu vou colocar inimizade para Adão e para Eva. Fala para Eva, inclusive. Eu vou colocar inimizade entre você, a sua semente, e a semente dela. Mas a semente que virá de você vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ser ferida no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Por que o problema é no coração? Deus vai lá e condena a serpente. Porque por trás da queda do coração tem o diabo. Mas Jesus resolve o problema que o homem teve com o diabo. E esmaga a cabeça de Satanás na cruz e vence. Satanás foi derrotado. Mas nós continuamos agora o quê? Precisando de um novo coração pela fé. Não é porque ele parou de beber que ele tem um novo coração. É porque ele começou a crer no que Cristo fez, de poder dar um novo coração para ele, que agora ele tem esse novo coração. É por graça de Deus que deu fé para ele crer na obra de Cristo. Cristo chega e dá um novo coração, mas e agora? Agora ele vai ter que aprender a viver com esse novo coração. Por quê? Porque ele tem emoção que grita. Porque ele tem sentidos que gritam. A pergunta é, quem tem a última palavra? Se for emoção, quando ele estiver nervoso, ele vai para a maconha. Quando ele estiver querendo poder, ele vai para a cocaína de novo. Não só ele, como qualquer um de nós. Compreende? Mas se eu lembrar que de tudo que me parece que eu quero demais, o que eu mais quero é Deus, não é mais emoção que me governa, é a minha adoração a Deus. Então, esse primeiro mandamento é o caminho para tudo na nossa vida. É a nossa salvação. É a nossa salvação nesse mundo. É a manutenção da nossa vida com dignidade nessa terra. É a preservação da nossa liberdade nessa terra. Então, Jesus não está pedindo por ele, viu? Me adora, que eu tenho problema de autoestima. Me adora. Não, é por nós.
Se vocês forem perseverantes em amar a Deus acima de todos os amores, vai fluir para vocês. Ele não precisa da minha adoração. É privilégio meu adorá-lo, porque significa que eu estou num caminho de lucidez. Significa que eu estou num caminho de saúde, de inteligência, de bom senso, de sensatez. Porque se inverter é o caminho da loucura. Tanto é que na hora que, usando o exemplo de novo, que ele conquista tudo, ele quer o quê? Se matar. Que Deus é esse? Compreende? Porque não era Deus, era o eu. Então eu quero que você veja, esse Deus é digno de ser adorado ou não? Ele nos deu, gente, ele nos mostrou o plano dele, que era maravilhoso. Nós pisamos na bola, como humanidade lá no Éden. Ele se torna a solução do problema e leva no lombo a cruz e morre por ela. Não é? Ninguém mata Cristo. Ele voluntariamente entrega o Espírito. Ninguém matou. Ele se entregou por nós. Ninguém assassinou. Tentaram, mas é Deus. Ele voluntariamente entregou o Espírito. Para nos dar o quê? Um novo coração. E Ele não nos tira nessa terra, que jaz no maligno. Ele nos deixa aqui. Porque aqui nós vamos ter a chance de botar os ídolos no seu devido lugar, abaixo dos pés de Cristo. Então o que é louco não é se você é tentado. Tentado você é, eu também. Cada um na sua paixão. Um na vodka, o outro no cartão de crédito. Entendeu? Um na cachaça, o outro no churrasco. Cada um é tentado pela sua própria paixão. Você vai criar caso do porquê que você é tentado com esse ídolo? Se não fosse esse, ia ser outro. Então, esse é o seu. E agora é o seguinte. Não cria caso porque você é tentado. Louva a Deus porque Ele já te deu o poder para vencer a tentação. Então, do mesmo jeito que vem a tentação, qual que é a promessa bíblica? Vem o escape. O que a gente precisa, acredito que orar, é orar a Deus primeiro. Se a gente não tem um novo coração, clamar a Deus por um novo coração. Isso é salvação. Aí o Haroldo faz o apelo e vê quem é. Mas segundo, se tem um novo coração, significa que já é povo de Deus. E se tem um povo de Deus aqui, significa que a nossa luta vai ser lutar contra os nossos ídolos. Porque eles vão tentar sempre, veja bem, quando eu digo eles, eu estou falando nós. Nós vamos tentar sempre ocupar o lugar de Deus. Por isso que Deus está falando, tenha o compromisso de me adorar acima de qualquer outra coisa que você julgue ser necessário para você. Se você mantiver adoração total a mim, o resto vai ficar no seu devido lugar. É promessa bíblica. Com isso, nós vamos trazer glória para Deus aqui nessa terra. Com isso, outros vão olhar e falar assim, cara, como ele mudou, o cara era doidão. Era para estar morto. Está aí, ó. Com esse vozeirão. Está até bonitinho, né? E eu vou te dizer, deve estar mesmo, porque para um homem falar isso de outro homem é milagre. Então você está bonito mesmo, meu irmão. Você está entendendo? Tá certo? Então eu quero que você veja o seguinte. Vale a pena a gente entregar o nosso coração para o único que é digno. E que vai muito além do que esse coração, que as vitrines estão mostrando para nós. E que Deus é glorificado em cada ato em que você, no seu dia a dia, você tem a chance de ser adorado, ou adorar qualquer coisa outra criada, né? Ou qualquer outra coisa criada, e você escolhe adorar a Deus. Em qualquer detalhe. Você vai ver, por exemplo, aí eu fecho lembrando o caso de José, que tinha tudo para se dar muito bem na casa de Potifar. Ele podia ter tido, gente, a vida inteira um caso com aquela mulher, sendo custeado pelo patrão, que nunca nem ia saber. A mulher estava doidinha por ele. Ele ficava sozinho na casa com ela. Ele podia, ter virado ela do avesso, não podia? Nossa, debaixo da fuça do Potifar, ele podia ter se deitado, botado um monte de chifre na cabeça dele. Mas é interessante a resposta que ele dá. Ele fala o quê? Eu pecaria contra Deus?
que o coração dele já tinha sido aliançado a um amor maior, que é o Deus dele. Esse homem se torna um homem de confiança para Deus. Deus o levanta como o segundo maior do Egito. Você tem ideia? Por quê? Porque se ele foi fiel no pouco, ele vai poder ser fiel no muito. Ele é de confiança para mim. Então eu quero que você veja o seguinte. Quero que com isso te encorajar, e eu quero ser encorajada por essa palavra. Vamos descansar o nosso coração no único que é digno de receber a abertura total desse coração, que é o Senhor Jesus Cristo. E vamos clamar a Deus por perdão, em primeiro lugar, porque a gente não ama como merece, por isso a gente ainda peca. Mas clamar pela misericórdia para que Ele nos dê condição de perseverar até o fim. E no decorrer dos nossos dias, até a vinda dEle, já que não encontraremos a morte, já que o nosso encontro com Ele, no novo céu, na nova terra, a gente esteja amando mais esse Deus do que amamos antes. Amém? Vamos orar então? Deus, nós queremos primeiro te pedir perdão. Porque para o Senhor ter mandado a gente te amar é porque realmente a gente não te ama. Eu não te amo como o Senhor merece, como eu deveria. Sou coisa criada, tenho a sua imagem assim como os demais aqui. E tive o privilégio, assim como os meus irmãos aqui presentes, de receber um novo coração. Não porque parei de fazer coisas erradas e comecei a fazer coisas boas, mas porque Cristo teve misericórdia de mim e deu o coração dele no lugar do meu, que estava podre de pecado. E o Senhor me deu um novo coração. Mas eu ainda, assim como os demais aqui, nós somos tentados a voltar aos velhos hábitos de idólatras. É tentador, mexe com a gente a proposta da gente reinar, da gente não depender do Senhor e da gente não te adorar e ser adorado. Eu confesso isso a meu respeito e eu acho que isso vale para todos aqui presentes. Isso é tentador para nós e cada um nas suas próprias paixões, eu nas minhas e os demais aqui nas suas.